Muito bem, que a graça e a paz do nosso Senhor seja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Nós estamos numa série de estudos e vídeos a respeito dos dons do Espírito Santo. Jesus, quando subiu ao céu, levou cativo ao cativeiro e deu dons aos homens. Uma pergunta que nós nos fazemos a respeito dos dons espirituais é: quantos dons existem afinal de contas? Quantos dons existem afinal de contas? Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos uma lista de dons no livro de 1 Coríntios capítulo 12. Ali Paulo fala a respeito de alguns dons espirituais. Efésios capítulo 4 também é outra lista de dons espirituais que a gente percebe na Escritura Sagrada. Romanos capítulo 12 também tem outra lista de dons. Por que eu fiz questão em citar 3 listas de dons espirituais na Escritura Sagrada? Porque essas 3 listas me chamam muito a atenção. Romanos, Efésios e 1 Coríntios são listas de dons distintas, não são iguais. Cada um dos livros mostra uma diversidade de dons espirituais diferentes. Eu acredito que se a intenção de Deus fosse ter apenas um número X de dons espirituais, a lista desses 3 livros seria iguais, não seriam diferentes. Então, eu interpreto a Escritura Sagrada inspirado pelo Espírito Santo da seguinte maneira: se há 3 listas diferentes, então essas listas não fecham a questão da diversidade e muito menos da quantidade de dons espirituais. Quando nós olhamos para a igreja, a gente vê dons os mais variados possíveis. Quando nós olhamos para a igreja neotestamentária, na Bíblia Sagrada, nós percebemos que havia dons especiais, específicos para aquela igreja, para aquela cidade, naquela época e naquele momento da história. Então eu entendo que hoje existem dons espirituais que não se manifestou na Bíblia e Deus tem se manifestado, porque Deus tem uma graça multiforme e inclusive na distribuição dos dons espirituais. Eu não arriscaria dizer que existem centenas ou milhares de dons espirituais, mas eu sei que a quantidade é enorme. Por isso que a Bíblia diz: procurai com zelo os melhores dons. Então, Deus tem dons para a gente? Tem. A profissão é um dom que a gente pode usar para glorificar Deus. As nossas atividades na igreja e assim por diante. Deus tem um dom ou 2 ou 3 para cada pessoa. E uma forma interessante de descobrir qual é o chamado de Deus para uma igreja é observar dentro da igreja quais dons Deus distribuiu para os crentes dela. Que Deus te abençoe, descubra os melhores dons, exerça para a edificação do corpo de Cristo e Deus vai te honrar cada vez mais. Deus te abençoe.